Meus irmãos, conforme nós havíamos anunciado, isso já desde alguns domingos, antes de nós terminarmos até mesmo a carta de Tiago, e que nós reforçamos hoje à tarde, talvez alguns tenham recebido a nossa mensagem, a partir de hoje, via celular, a partir de hoje, nós vamos começar uma série de meditações na primeira carta do apóstolo Pedro. A gente não pode mencionar o número de domingos que nós iremos trabalhar, pois não é do nosso cuidado assim termos. Vamos fazendo a cada domingo, considerando alguns versos, alguns trechos, para que assim nós possamos ter uma compreensão maior e também mais aprofundada desse livro, assim como nós o fizemos na carta de Tiago. E para abrir, meus irmãos e amigos, essa série de meditações, assentados mesmos como vocês estão, eu lhes convido a abrir as suas Bíblias, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, assentados como todos estão. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo número 2. Se porventura há alguém do nosso lado que não tem ou não dispõe de Bíblia, que nós possamos compartilhar a nossa, e assim todos poderem acompanhar a leitura inicial e posteriormente a exposição do texto sagrado. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo número 2. Diz-nos o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Até aqui, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, ao longo dos seus muitos ensinamentos, durante o período em que aqui esteve, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez, através dos seus ensinos, através das suas palavras, várias e várias promessas. É algo muito fácil de nós podermos ver, quando nós lemos os evangelhos, é que em muitos momentos do ministério de Jesus Cristo, em muitas oportunidades nas quais ele proferiu ensino aos seus discípulos e, como consequência, proferiu ensinos a cada um de nós, Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, nos deu várias e várias promessas. Por exemplo, Cristo prometeu a sua presença dentro de cada um de nós e que essa presença ela se daria todos os dias até a consumação dos séculos. É o que nós observamos no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mas não só isso. Da metade para o fim do seu ministério, Cristo, ele prometeu aos seus discípulos a capacitação vinda do alto, a capacitação vinda dele mesmo, para que os discípulos eles fossem corajosos, para que os discípulos eles fossem ousados na transmissão e na proclamação da sua palavra. Mas não só isso. Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, prometeu que ao longo da nossa vida aqui na terra, ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo, nós que somos cristãos, nós que somos discípulos seus, passaríamos por muitas e muitas aflições. Via de regra, a gente esquece esse aspecto das promessas proferidas por Jesus. Ele prometeu a sua presença, sim. Prometeu a sua capacitação, com toda certeza. Mas também prometeu várias aflições, vários sofrimentos, várias tribulações que nós iríamos experimentar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui na terra. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33,
momentos antes de iniciar toda a sua via crucis, Cristo disse aos seus discípulos: no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, juntamente com as promessas de aflições que marcariam, que caracterizariam as nossas vidas aqui na terra, Cristo também nos prometeu, Cristo também nos assegurou, Cristo também nos garantiu os recursos necessários para que nós pudéssemos lidar, para que nós pudéssemos enfrentar, para que nós pudéssemos atravessar todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer aflição. Dentre esses vários recursos que nos foram prometidos pelo Senhor Jesus Cristo, há o fortalecimento que nós recebemos de sua parte, que nós recebemos da parte de Cristo, na medida em que nós nos voltamos para a sua palavra e encontramos nela o conforto, o alento, a consolação, para que, em meio às aflições, nós possamos, confiados em Cristo, atravessar cada uma delas. Talvez, meus irmãos, talvez, minhas irmãs, nós não percebamos, mas a Bíblia é uma fonte perene, a Bíblia é uma fonte eficaz de consolação diante de todos os sofrimentos pelos quais nós passarmos aqui nesta vida. Nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, meus amigos, nós temos diante de nós um dos livros mais confortadores das Escrituras Sagradas, a primeira carta do apóstolo Pedro. É uma das chamadas cartas gerais, ou epístolas católicas, como nós gostamos de falar, dentro de um termo mais teológico, dentro de um termo mais bíblica. Por quê? Porque essa carta de Pedro, juntamente com outras cartas, ela foi escrita para a cristandade, para o cristianismo no seu sentido geral, no seu sentido universal, e não para uma pessoa específica ou para um grupo de pessoas específicas, como é costume nós vermos através dos escritos do apóstolo Paulo, esse dirigindo à igreja das Galácias, às igrejas da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Roma, a Tito, a Timóteo. Então, é um público mais específico. Diferentemente, Pedro não. Ele tem o seu escopo maior, ele tem a sua abrangência mais ampla, e justamente em virtude disso é chamado, repito, de uma epístola geral ou de uma epístola católica, nesse sentido em si da palavra. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, como o próprio nome atesta, ou o título desse livro atesta, a epístola de Pedro, ela foi escrita pelo próprio Pedro. Conforme nós vemos nos evangelhos, Pedro, ele era um pescador que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo a fim de segui-lo e não ser um pescador de peixes, mas sim um pescador de homens. Pedro, ele exerceu liderança entre os apóstolos ao longo de todo o ministério de Cristo aqui na terra e também logo após a sua ascensão. Aqui, nessa carta que nós temos diante de nós, Pedro, de maneira específica, ele se dirige aos forasteiros da dispersão, no ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eram cidades, irmãos, eram cidades amigos da Ásia Menor, onde hoje se situa a Turquia, para a gente poder visualizar melhor. Basicamente, esses irmãos para os quais Pedro aqui se dirige, ele era composto de dois grupos, cristãos gentílicos, ou seja, cristãos que na sua vida regressa eram pessoas pagãs, pessoas mundanas, mas não só isso. Dentro desse grupo para o qual Pedro aqui se dirige, havia também, em sua minoria, cristãos judeus. Eram crentes, meus irmãos, eram crentes, meus amigos, que estavam passando por uma intensa perseguição, que estavam passando por intensos sofrimentos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Cristo. É interessante nós observarmos que Pedro ele escreve essa primeira carta momentos antes ou anos antes do ano 64,
ano em que Roma ela foi incendiada por Nero. E Pedro, quando ele escreveu essa carta, ele morava, ao que tudo indica, ele era o bispo na igreja da cidade de Roma, a qual ele chama de Babilônia, lá no capítulo 5, versículo 13. E o objetivo de Pedro, aqui nessa carta, nada mais é, meus irmãos, nada mais é, meus amigos, do que fortalecer aos seus leitores e, como consequência, nos fortalecer a enfrentar com fidelidade, a enfrentar com coragem as tribulações que eles sofriam, as tribulações que muitas vezes nós sofremos por causa do Evangelho, dando-nos a esperança da bendita salvação. Então, esse é o propósito principal. Essa é a finalidade primária do apóstolo Pedro. Ao escrever toda essa sua primeira carta, ele visa justamente o fortalecimento, ele visa o encorajamento daqueles cristãos que estavam sendo assolados pela perseguição por causa do Evangelho, que estavam sofrendo pela palavra do Senhor, e Pedro visa fortalecer cada um deles, para que eles pudessem, com fidelidade, lidar com os sofrimentos, aguardando a esperança bendita da salvação. Só para nós termos uma ideia do texto que resume esse objetivo do apóstolo Pedro aqui nessa carta, abram aí de maneira bem rápida, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Veja que esse trecho aqui, versículo 12, versículo 13, resume o propósito de Pedro em escrever essa carta dentro dessa visão, fortalecer os irmãos para que pudessem atravessar o sofrimento com felicidade, aguardando a bendita esperança de salvação. Diz o texto: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na mesma medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então Pedro, ele visa justamente isso. Os irmãos estavam sofrendo, ele conforta os irmãos. Passem pelo sofrimento, passem com fidelidade, passem com alegria, aguardem um pouco mais, porque mais cedo ou mais tarde, Cristo se revelará, nós nos alegraremos na sua presença e esse sofrimento, ele será, nesse sofrimento, será posto um fim. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que 1 de Pedro, ela segue um padrão normal das correspondências, das cartas que eram escritas na época do apóstolo Pedro. Ela é composta de uma abertura breve, como nós veremos hoje à noite. Segue-se um desenvolvimento desse tema, como vencer o sofrimento com alegria, e depois a parte final, ou seja, as conclusões. Hoje, no seu sentido mais específico, nós iremos considerar a abertura dessa carta, destacando o seu autor, destacando os seus destinatários e destacando a saudação inicial que o autor, no caso Pedro, faz aos seus destinatários, conforme nós veremos na noite de hoje. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o título da nossa meditação na noite de hoje é o seguinte: a primeira carta de Pedro, uma epístola confortadora. A primeira carta de Pedro, uma epístola confortadora. E aí, nós iremos basear, ou discorrer, melhor dizendo, sobre 3 pontos na nossa mensagem na noite de hoje. Em primeiro lugar, nós vamos ver a apresentação do autor e seus destinatários. Em segundo lugar, nós veremos a visão do autor dos seus destinatários. E, em terceiro lugar, nós veremos o desejo do autor para os seus destinatários. Então, essa será a sequência que, pela graça de Deus, nós iremos trabalhar na noite de hoje. A apresentação do autor e seus destinatários, a visão do autor em relação aos seus destinatários e o desejo do autor para os seus destinatários.
E aí eu lhes peço mais uma vez a voltarem as suas atenções, versículo 1, versículo 2, para a partir disso nós seguirmos na sequência aqui do texto. Acompanhe conosco, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e também o versículo de número 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Quando nós olhamos, meus irmãos, quando nós olhamos, meus amigos, para esse trecho, em primeiro lugar, nós podemos destacar a apresentação do autor e também a apresentação dos destinatários dessa carta. É a primeira parte, é o primeiro momento da nossa meditação, a apresentação do autor e dos destinatários dessa carta. E aqui eu queria chamar a atenção de maneira específica para o versículo 1, quando assim nós lemos: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Conforme nós acabamos de dizer, meus irmãos, conforme nós acabamos de falar, meus amigos, aqui nessa carta, Pedro ele usa o padrão normal de escrita para as correspondências, para as cartas, para as epístolas da sua época. E logo aqui, no versículo 1, nós observamos a apresentação que Pedro faz, não só de si mesmo, mas também a apresentação que Pedro faz dos seus ouvintes ou dos seus destinatários. Então, se nós pudéssemos resumir uma interpretação bem direta aqui no versículo 1, nós poderíamos justamente resumir dessa forma. Nós poderíamos justamente resumir dessa maneira. Pedro, ele apresenta a si mesmo como o autor da carta e também ele faz a apresentação dos seus ouvintes, dos seus leitores, dos destinatários da sua carta. Então, em primeiro lugar, vamos destacar o autor da carta. Conforme nós vemos, é Pedro. Isso é muito claro, isso é muito tácito. E é interessante que Pedro aqui, meus irmãos, meus amigos, ele se apresenta com o nome que o Senhor Jesus Cristo havia lhe dado. Se você voltar, não vou pedir que você faça isso agora, mas se você voltar à sua Bíblia, lá em João, capítulo 1, versículo 42, você vai ver que Pedro, ele recebe esse nome Pedro justamente através do Senhor Jesus Cristo. Justamente foi um nome dado pelo Senhor Jesus Cristo. É uma palavra grega, Petros, que significa pedra e que corresponde na língua aramaica a Cefas. É por isso que muitas vezes nós vemos Pedro sendo chamado de Pedro ou Cefas. É o mesmo nome, só que um é o designado nome grego e o outro é designado nome aramaico. Mas ambos têm o mesmo sentido, ambos têm o mesmo significado, pedra ou rocha. Este é o significado mais literal da palavra Pedro ou do nome Pedro. Seguindo aqui o versículo 1, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. O termo apóstolo, meus irmãos, o termo apóstolo, meus amigos, significa uma pessoa que é delegada, significa uma pessoa que é comissionada. Então foi justamente isso o que aconteceu com Pedro. Deus o chamou num determinado instante, Deus o chamou num determinado momento da sua vida e delegou, comissionou o apóstolo Pedro para que ele pudesse ser um anunciador da sua palavra, um proclamador do seu evangelho. Como ele mesmo se auto-intitula aqui, apóstolo de Jesus Cristo. Então, Cristo teve esse plano em relação à vida do apóstolo Pedro. O chamou para que ele pudesse segui-lo, o chamou para que ele fosse seu discípulo e, como consequência, para que Pedro fosse o enviado, o comissionado,
o delegado pelo próprio Cristo para dar prosseguimento ao seu reino, para dar prosseguimento à sua igreja aqui na terra. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que o apóstolo Pedro, ele se apresenta como apóstolo aqui nessa carta, com um objetivo muito específico, para poder, conforme nós dissemos, confortar aqueles irmãos, mas não confortar aqueles irmãos com palavras meramente humanas, não confortar aqueles irmãos com as suas ideias, não, mas quando Pedro, ele escreve essa carta, escreve inspirado por Deus, escreve na autoridade de apóstolo de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele falaria do início ao fim dessa carta, não iria prover dele mesmo, ou seja, de Pedro, mas sim da boca, dos lábios do nosso Salvador. Então, Pedro, ele tinha ciência do sofrimento daqueles irmãos. Pedro, ele tinha conhecimento das dificuldades pelas quais eles passavam, por causa do Evangelho, por causa da palavra. E aí ele se levanta com a autoridade de um apóstolo, de alguém que foi comissionado, de alguém que foi enviado por Cristo para falar ao coração de todos aqueles irmãos, para confortar aquelas pessoas, para encorajá-las, para animá-las. Então, é justamente por causa disso que Pedro aqui se apresenta como apóstolo e apóstolo de Jesus Cristo. Contudo, quando nós observamos aqui essa passagem, nós vemos que ao fazer dessa forma, Pedro, meus irmãos, Pedro, meus amigos, ele apresentou toda a sua humildade. Talvez a gente não perceba, mas essa expressão que nós vemos aí, apóstolo de Jesus Cristo, literalmente falando, significa um apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro, ele não se arroga no direito de ser o apóstolo. Não, na visão de Pedro, ele era apenas mais um dos apóstolos que Cristo havia chamado, que Cristo havia comissionado para poder assim propagar o seu reino e expandir o seu evangelho aqui na terra. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque esse Pedro que aqui se apresenta para cada um de nós, que se apresentou no passado para os seus ouvintes, é um Pedro completamente diferente do Pedro que nós vemos, do Pedro que nós encontramos descritos nos 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. Conforme nós vemos lá nos evangelhos, Pedro era um homem que falava, via de regra, sem pensar. Pedro era um homem que, via de regra, agia pelo seu impulso, pela sua vontade. Aqui não. E a gente vai observar, ao longo de todo esse escrito, Pedro aqui é um homem mais acomedido. Pedro aqui é um homem mais cauteloso. Pedro aqui, ele é um homem mais calmo. Por quê? Todo o tempo de vida cristã que ele havia passado, todos os sofrimentos que ele padeceu por causa do Evangelho, amadureceram o apóstolo Pedro, formaram um caráter mais cristão na sua personalidade. E por isso nós observamos um Pedro completamente diferente daquele Pedro que muitas vezes nós encontramos nos evangelhos. Ninguém, meus irmãos, ninguém, meus amigos, que tem um encontro verdadeiro, que tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, ele fica diferente. Mesmo que se passe muito tempo, mesmo que nós passemos por muitas situações, mas na medida em que nós somos salvos, na medida em que nós somos transformados, o caráter de Cristo vai sendo imprimido gradativamente na nossa vida, assim como foi na vida de Pedro. Ele estava prestes, é claro, a ser morto, a ser martirizado. Mas nós observamos essa distinção, nós observamos essa diferença na personalidade de Pedro, daquele que nós vimos no Evangelho e daquele que vai escrever essa carta, repito, conforme nós veremos em detalhes um pouco mais adiante. É interessante que esse Pedro, meus irmãos, que nós encontramos aqui a nos falar, esse Pedro, meus amigos, que nós encontramos aqui a escrever essa epístola, foi o Pedro que Jesus Cristo profetizou, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 32, parte B. Lá, Cristo disse em relação a Pedro: tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Era o que Pedro estava fazendo aqui, fortalecendo os irmãos.
Era o que Pedro estava fazendo aqui, encorajando os seus irmãos em Cristo. Então, nós temos algumas informações bem gerais, nós temos algumas informações bem abrangentes em relação ao autor da carta. Quem é o autor? O autor é Pedro, com todos esses detalhes. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em segundo lugar, dentro dessa parte de apresentação, nós encontramos os destinatários dessa carta, os leitores, os ouvintes do apóstolo Pedro. E Pedro aqui se dirige aos seus ouvintes fazendo 3 descrições importantíssimas, 3 descrições interessantíssimas em relação aos seus ouvintes. Volto mais uma vez a sua atenção para o versículo 1, pelo menos parte dele, para que a gente possa ver a maneira através da qual Pedro ele descreve aqueles seus irmãos, os seus ouvintes, os destinatários da sua carta. Ele diz: aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Através dessa frase, meus irmãos, através dessa frase, meus amigos, nós encontramos Pedro descrevendo os seus ouvintes de 3 maneiras: em termos espirituais, em termos sociais e também em termos políticos. Não percam o fio da meada. Através dessa curta expressão, nós vemos Pedro descrevendo os seus ouvintes de 3 formas: espiritualmente, socialmente e politicamente falando. Vamos trabalhar cada uma dessas 3 descrições. A primeira delas, em termos espirituais, ou seja, espiritualmente, meus irmãos, espiritualmente, meus amigos, os destinatários de Pedro aqui nessa carta, eles são eleitos. Espiritualmente, os destinatários de Pedro aqui nessa carta, eles são eleitos. Então, Pedro, ele abre aqui as suas descrições, mostrando não aquilo que os irmãos estavam passando, ou seja, os sofrimentos, mas mostrando aquilo que aqueles irmãos eram perante Deus, aquilo que aqueles irmãos eram perante o Senhor. Então, o que é que aqueles irmãos eram perante Deus? O que é que aqueles irmãos eram perante o Senhor? Pedro diz: eles eram eleitos. Essa eleição dependeu inteiramente de Deus, dependeu inteiramente do Senhor, e não de alguma qualidade ou virtude ou atitude especial que porventura aqueles eleitos haviam feito para assim serem eleitos pelo Senhor. Não, em absoluto. No caso do texto, essas pessoas para as quais Pedro aqui escreve, na sua maioria, meus irmãos, na sua maioria, meus amigos, eram pessoas escravas, eram pessoas pobres, eram pessoas perseguidas, mas pelos olhos divinos, elas eram eleitas e eleitas de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que grande verdade nós encontramos aqui nesse trecho, que grande verdade nós encontramos aqui nessa expressão, eleitos. Por quê? Passemos, meus irmãos, passemos, minhas irmãs, o que nós passarmos nesta vida, seja perseguição, seja tribulação, seja sofrimento, seja dor, a exemplo do que acontece com essas pessoas para as quais Deus se dirige aqui, o que é que nós somos aos olhos do Senhor? Nós somos os seus eleitos. Isso não é motivo para nós nos orgulharmos, não, em absoluto, até porque a essa eleição não dependeu de nada que nós fizéssemos ou que nós deixássemos de fazer, não, mas proveio da vontade, do propósito de Deus, porque Deus se dignou a nos escolher e a nos escolher para si. Então, a visão que Pedro tinha daqueles irmãos em termos espirituais, não necessariamente que eles eram perseguidos, mas sim que eles eram e eram eleitos do Senhor. Não só isso, em segundo lugar, Pedro os descreve em termos sociais, ou seja, socialmente, esses destinatários aqui de Pedro, eles são forasteiros, conforme Pedro ele fala aqui. Literalmente, meus irmãos, literalmente, meus amigos, a palavra forasteiros, que Pedro a usa aqui no versículo 1,
significa literalmente inquilinos por pouco tempo em uma localidade. Repetindo, a palavra forasteiros que Pedro usa aqui para descrever aqueles irmãos significa inquilinos por pouco tempo em uma determinada localidade. O fato daqueles irmãos, o fato daquelas irmãs serem eleitos de Deus, os tornava inquilinos. Aonde? Nesse mundo no qual eles viviam, nesse mundo no qual nós vivemos. Isso indica que não só eles, mas também isso indica que nós, meus irmãos, nós não temos moradia fixa aqui nesse mundo. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós só estamos de passagem ao longo dessa vida. Eu encontrei uma frase fantástica que tenta explicar justamente essa realidade nossa que somos cristãos. Nós somos forasteiros, nós somos inquilinos por pouco tempo em uma determinada localidade. Alguém no passado, ele diz o seguinte: a nossa existência aqui no mundo é uma ponte para a eternidade, sobre a qual nós não podemos construir nada, simplesmente nós podemos passar. Repetindo, a nossa existência neste mundo é uma ponte para a eternidade, sobre a qual nós não podemos construir nada, simplesmente nós devemos passar. Por quê? Nós somos e fomos forasteiros. Então, de um lado, Pedro descreve como eleitos. Do outro lado, Pedro descreve como os forasteiros. Mas não só isso. Em terceiro lugar, em termos políticos, politicamente falando, aqueles destinatários de Pedro, eles eram, meus irmãos, eles eram, meus amigos, dispersos. É por isso que Pedro fala, dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A palavra dispersão que nós temos aqui nesse trecho indicava os judeus que se espalhavam por todo o mundo e que viviam fora da sua terra natal, viviam fora da Palestina. Aqui Pedro está dando uma aplicação mais ampla, referindo-se a todos os cristãos, de modo geral, das províncias que aqui ele se refere, ou seja, crentes que viviam numa determinada localidade, mas não faziam parte dela, era um grupo distinto, era um grupo diferente das demais pessoas. Era assim que Pedro via aqueles irmãos. Eles estavam em cada uma dessas províncias que Pedro faz referência. O Ponto, a Galácia, Capadócia, a Ásia, a Bitínia, regiões que compõem a atual Turquia, mas na verdade, eles não eram daquele local. Não, muito pelo contrário, eles eram cidadãos da pátria celestial. Era essa a visão que Pedro tinha. É essa a visão que também nós devemos ter ao longo da nossa vida. Fazemos parte, em termos políticos, de uma nação? Sim, mas em termos espirituais, nós não participamos em si dessa nação, porque a nossa pátria não está aqui, meus irmãos. A nossa cidade não está aqui, minhas irmãs. Mas conforme nós temos na palavra, a nossa pátria está nos céus e de lá Cristo virá para buscar cada um de nós, a fim de nós estarmos para sempre com o Senhor. Então, era assim que Pedro via também aqueles irmãos, como eleitos, como forasteiros e também como dispersos. E é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que também nós devemos ver as nossas vidas. Nós somos dispersos neste mundo. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está nos céus. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós estamos em uma peregrinação aqui na terra. E mais cedo ou mais tarde, nós seremos reconduzidos por Cristo à pátria celestial. Que conforme nós temos lá em João capítulo 14, Cristo foi para lá, justamente, para preparar lugar para mim, para você, para cada um de nós, para quando o número dos eleitos, eles se completarem, todos nós possamos ser, pela graça do Senhor, levados por Cristo para, de toda a eternidade, habitarmos para sempre com o Senhor. Então, nós observamos aqui no primeiro momento a apresentação. Que é a apresentação? A apresentação que nós temos nessa carta, observando o seu autor, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, e também os seus destinatários,
aqueles que eram eleitos, aqueles que eram forasteiros, aqueles que eram dispersos. Então, é assim que Pedro inicia a sua carta. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em segundo lugar, nós encontramos aqui no versículo 2, pelo menos em parte do versículo 2, a visão que o autor, no caso Pedro, tinha dos seus destinatários, das pessoas para as quais ele estava escrevendo. Acompanhe conosco, por favor, a primeira parte da leitura do versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui nessa frase, irmãos, que na verdade são 3 frases juntas, Pedro, ele mostra toda a sua compreensão. Pedro, ele mostra todo o seu entendimento que ele tinha das pessoas para as quais ele está aqui escrevendo. E quando ele faz essa descrição, quando ele expõe a sua visão, o seu entendimento das pessoas, repito, para as quais ele estava escrevendo, ele faz menção a 3 atos. Ele faz menção a 3 atos salvadores, a 3 atos redentores, pelos quais aquelas pessoas para as quais Deus estava escrevendo mediante Pedro, aqui ele se dirige. Quais são esses atos? Quais são essas ações salvadoras do Senhor? Primeira delas, meus irmãos, meus amigos, aqueles irmãos, eles eram eleitos de Deus. Aqueles irmãos, eles eram eleitos de Deus. É por isso que logo no início do versículo 2, Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O pensamento de Pedro, aqui nessa expressão, envolve, meus irmãos, meus amigos, o plano e o propósito divino, escolhendo e chamando pecadores para a salvação. É isso que Pedro está ensinando, é isso que Pedro está dizendo, a ideia do plano, a ideia do propósito de Deus, escolhendo e chamando os pecadores para a sua salvação. O sentido aqui nessa frase é que Deus, meus irmãos, meus amigos, já destinou cada ser humano, cada homem, cada mulher, antes que os mesmos nascessem, para ter comunhão consigo, ou seja, para ter comunhão com Deus. Uma vez que os leitores, eles estavam sendo assolados por perseguição, uma vez que os leitores de Pedro, eles estavam sofrendo por causa do Evangelho, Pedro queria imprimir em suas mentes, Pedro queria imprimir em seus corações essa verdade. Que verdade? Deus, ele tem um plano definido, salvador, para todas aquelas pessoas que desde antes da fundação do mundo, ele escolheu para salvar. Isso visava justamente confortar aqueles irmãos. Isso visava justamente fortalecer aqueles irmãos. Repito, eles estavam sofrendo. Repito, eles estavam sendo assolados pela perseguição. E muitas vezes, quando isso acontece, você é tentado a desviar a sua fé, a sua confiança em Deus. Aí Pedro diz: não, meus irmãos, não atentem em si para sofrimento, não atentem em si para a perseguição que vocês estão sofrendo, mas lembre-se de uma coisa: Deus, ele tem um plano redentor na vida de vocês. Esse plano, ele não se deu no tempo. Antes mesmo de existir o tempo, Deus já tinha separado cada um de vocês para a salvação da pessoa do seu filho. Então fortaleçam as suas vidas, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dores, mesmo diante das aflições que vocês estão passando, não se esqueçam disso. Vocês são eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, e nada, absolutamente nada, vai tirar vocês das mãos protetoras do Senhor.
Era isso que Pedro queria que aqueles irmãos aprendessem, que eles pudessem internalizar essa verdade nos seus corações, e isso pudesse lhe dar ânimo, coragem, vigor, disposição de continuar vivendo, sim, de continuar sofrendo, sim, mas tendo a certeza que desde toda a eternidade Deus os havia separado para a salvação eterna. Então, é essa a primeira visão que Pedro tem, é esse primeiro ato salvador da Trindade. Que ato? A eleição de Deus, o Pai. Mas não só isso. Seguindo a sequência, a gente se depara com o segundo ato salvador do Senhor. Em primeiro lugar, a eleição de Deus. Em segundo lugar, a santificação do Espírito. Em segundo lugar, a santificação do Espírito. É por isso que o texto segue: em santificação do Espírito. A palavra santificar aqui, meus irmãos, a palavra santificar aqui, meus amigos, significa separar, significa pôr à parte, para um uso específico, para um uso dedicado. Era isso que também Pedro tinha em mente, quando ele fala que aqueles irmãos, eles foram santificados pelo Espírito Santo. A eleição, ela acontece da parte de Deus? Sim, mas ela é consumada através da santificação, da separação que o Espírito Santo ele faz na vida de cada uma daquelas pessoas que são destinadas, na vida de cada uma daquelas pessoas que são eleitas e eleitas para a salvação. Foi o que aconteceu conosco, meus irmãos, foi o que aconteceu conosco, minhas irmãs. Deus, ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo para a sua salvação. Num determinado momento, mediante a pregação da palavra, o Espírito Santo nos separou desse mundo mau, desse mundo tenebroso, da morte espiritual, para que nós tivéssemos um serviço consagrado, um serviço dedicado ao Senhor. E quem fez isso foi justamente o Espírito Santo. É interessante que quando Pedro fala que nós somos santificados pelo Espírito, a ideia do verbo que ele usa aqui não é de alguma coisa que aconteceu no passado e por lá mesmo parou. Não, muito pelo contrário. Que o Espírito Santo nos santificou no passado e que ele continua nos santificando até a consumação de todas as coisas. Então, esse foi o segundo ato salvador. Esse foi o segundo ato redentor de Deus em nosso favor. Ele nos elegeu para a salvação e ele nos separou para si através da ação do Espírito Santo. De sorte que hoje nós não somos mais de nós mesmos. De sorte que hoje nós não fazemos parte desse mundo. De sorte que hoje nós somos, meus irmãos, minhas irmãs, consagrados, dedicados exclusivamente ao Senhor. E era isso que também Pedro desejava. Era isso também que Pedro queria que aqueles irmãos tivessem consciência desse fato. Eles eram espoliados, eles eram abusados, eles eram violentados por todos os inimigos da fé. Mas eles não viriam esquecer de uma coisa: eles também eram santificados pelo Espírito Santo. Então isso fazia toda a diferença, isso fazia toda a distinção na vida daquelas pessoas. Então, em primeiro lugar, eles eram eleitos de Deus. Em segundo lugar, eles eram santificados pelo Espírito. E em terceiro lugar, eles eram lavados por Jesus Cristo. Em terceiro lugar, eles eram lavados por Jesus Cristo. Continuação do verso: para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aspersão, meus irmãos, aspersão, meus amigos, literalmente falando, significa limpar, literalmente falando. Diz respeito às purificações que existiam no Antigo Testamento, onde as pessoas, seja através de água, onde as pessoas, seja através do sangue de animais, elas eram limpas. Só que aqui tem uma conotação específica. Só que aqui tem uma conotação detalhada. Dizia respeito à purificação dos pecados que Cristo operou na nossa vida através do seu sangue. É essa terceira verdade que Pedro ele está destacando aqui para aqueles irmãos. Agora não é a água, agora não é o sangue de animais,
Agora, não são aquelas cerimônias que existiam no Antigo Testamento, mas o próprio Cristo, através do seu sacrifício, o próprio Cristo, através do seu sangue, ele nos aspergiu, ele nos lavou, ele nos limpou de todos os nossos pecados. Esse é outro benefício que nós temos, meus irmãos. Essa é outra bênção que nós temos, minhas irmãs, em virtude da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós somos eleitos, nós somos santificados, nós somos purificados no sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é interessante, porque uma vez que isso acontece, é interessante, porque uma vez que isso se dá, hoje, agora, meus irmãos, nós estamos aptos e aptos para obedecer. É por isso que Pedro fala, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Essas duas coisas, elas estão ligadas. Essas duas coisas, elas estão unidas intimamente. Quando nós somos limpos, quando nós somos purificados, quando nós somos lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, a partir do instante em que isso se dá, a partir do momento em que isso ocorre, nós temos o nosso coração disposto para a obediência. Purificação e obediência são duas coisas que andam sempre juntas na vida de uma determinada pessoa. Eu acho interessante que quando nós olhamos um pouco para o passado, sobretudo quando Deus fez a sua aliança através de Moisés com o povo de Israel, essas duas coisas estiveram juntas. Que coisa? Purificação e obediência. Purificação e obediência. Sem desmarcar esse texto aqui de Pedro, voltem aí bem rapidinho ao livro de Êxodo, capítulo 24. Livro de Êxodo, capítulo 24. Versículos 7 e 8. Observem a ligação dessas duas coisas e como elas se apresentam aqui nesse texto. Êxodo 24, versículos 7 e 8. Veja que contexto é esse. Deus fazendo aliança com Israel através de Moisés. E vocês vão ver obediência e purificação juntos. Olha só, versículo 7. E tomou o livro da aliança, no caso Moisés, e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Versículo 8. Então, tomou Moisés aquele sangue, e o que foi que Moisés fez? E o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Obediência e aspersão. Obediência e purificação. E o início do pacto, da aliança de Deus com Israel. Foi assim que aconteceu conosco, meus irmãos. Foi assim que aconteceu conosco, minhas irmãs. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, para que nós fôssemos capacitados para a obediência. Nós entramos em aliança, nós entramos em um pacto com Deus, pelo sangue de Jesus, que agora nos dá a disposição necessária para obedecer. E era isso também que Pedro desejava. Era isso também que Pedro queria para os seus ouvintes, para que eles aprendessem essa verdade, para que eles não esquecessem dessa realidade. Eles estavam sendo assolados? Sim, estavam, mas eles podiam se lembrar de uma coisa: todos os seus pecados haviam sido perdoados e lavados por Jesus. Eles estavam sendo perseguidos? Sim, estavam, mas por causa dessa purificação, Deus havia mudado os seus corações para que eles pudessem obedecer a palavra do Senhor. Então, nós observamos, a partir desse trecho aqui, que a salvação, como nós gostamos de falar, que a salvação, como nós gostamos de dizer, ela é trinitária. Ela não depende de mim, ela não depende de você, ela não depende de qualquer um de nós, não. É o Deus Pai que nos escolhe e nos separa desde toda a eternidade. É o Espírito Santo que no tempo nos santifica. É Jesus Cristo que aplica a sua obra purificadora nas nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs,
que nós devemos cada vez mais ter segurança, ter certeza da nossa salvação. Ela não depende de mim, de você, conforme nós dissemos, ou de qualquer um de nós, mas ela está alicerçada na vontade do Deus Pai, na vontade do Deus Espírito e na vontade do Deus Filho, e nada nem ninguém, seja a maior tribulação que porventura nós viermos a passar, vai nos tirar das mãos do Pai, da salvação que Ele nos deu pela sua vontade e pelo seu propósito. Então é isso que também Pedro queria imprimir na mente, no coração daquelas pessoas. Então, em primeiro lugar, você encontra a apresentação do autor e dos destinatários aqui na carta. Em segundo lugar, a visão que o autor tinha em relação aos seus destinatários. E, em terceiro lugar, o desejo do autor para com os destinatários. O desejo do autor para com os destinatários. A parte finalzinha mesmo do versículo 2. Olha só o que nós temos aí. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui, meus irmãos, nessa parte final do versículo 2, Pedro ele está encerrando a introdução com uma saudação, ou seja, transmitindo o desejo do seu coração para com os seus leitores. E é interessante que esse desejo que Pedro tinha em relação aos seus leitores envolvia pelo menos duas bênçãos. Que bênçãos? A graça e a paz de Deus. A graça e a paz de Deus. Então, Pedro desejava que essas bênçãos, a graça e a paz, elas fossem abundantemente derramadas na vida daqueles irmãos. É por isso que ele usa essa palavra aí, multiplicadas. Literalmente falando, significa com abundância. Então, o desejo de Pedro em relação aos seus leitores, o desejo de Pedro em relação aos seus destinatários, é que a graça de Deus, era que a paz de Deus fossem derramadas com abundância nas suas vidas. E era necessário, até porque eles estavam padecendo perseguição. Era necessário, até porque eles estavam sofrendo por causa do Evangelho. Então, era esse o desejo que Pedro tinha para com aquelas pessoas. Que a graça de Deus seja abundante nas suas vidas, que a paz de Deus seja abundante na sua vida. Mas aí nós podemos nos perguntar, na prática, o que significam essas bênçãos, às quais Pedro aqui faz referência. A graça, meus irmãos, a graça, meus amigos, como todos nós sabemos, é o favor imerecido de Deus em nossas vidas. A graça é o amor de Deus em ação, que salva pecadores, que purifica pecadores. A graça, ela explica o envio que Deus fez do seu Filho para vir até este mundo, se sacrificar e assim nos remir e nos purificar de todo o pecado. Então, essa graça que Pedro deseja aos seus ouvintes. E não só ela, também a paz. Aqui você encontra a relação entre essas duas palavras. A paz que Pedro faz referência aqui resulta da nossa reconciliação com Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz, meus amigos, que antes da salvação nós estamos apartados, nós estamos separados de Deus. Mas na medida em que nós somos salvos, a situação ela se reverte. Se antes nós éramos inimigos, se antes nós estávamos apartados, agora nós passamos a ser amigos, filhos, família de Deus. Então agora nós desfrutamos da sua paz. Para que a gente possa ter a paz de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos ser agraciados com Deus. Para que nós possamos experimentar a paz do Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos ter a salvação do Senhor em nossas vidas. E era esse o desejo, repito, que Pedro tinha para com os seus ouvintes. Era através dessa graça, era através dessa paz que aqueles irmãos encontrariam o amparo, encontrariam a consolação, encontrariam o lenitivo necessário para que eles pudessem passar todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer tribulação, toda e qualquer perseguição por causa do Evangelho. Percebamos, meus irmãos,
percebamos, minhas irmãs, que Deus, Ele nunca nos deixa sós em meio aos sofrimentos. É claro que os sofrimentos, conforme nós dissemos, é uma realidade na sua vida. Cristo nos prometeu, mas juntamente com os sofrimentos, Ele também nos propicia todos os meios, todos os recursos, tudo aquilo que nós carecemos para vencermos os sofrimentos. E no caso aqui, do que é que nós carecemos? No caso aqui, do que é que nós precisamos para suportar os sofrimentos com a perspectiva certa? Precisamos da graça, precisamos da paz de Deus em nossas vidas, que já é uma garantia, uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós fomos remidos, basta tão somente que nós possamos nos apropriar dela e experimentá-la na sua mais profunda intensidade. Era isso que Deus desejava através de Pedro para os seus leitores. Então, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, nós abrimos, vamos assim dizer, a primeira carta de Pedro que nós temos diante de nós, a chamada Epístola da Consolação. E aí nós vimos aqui a saudação do apóstolo nesses primeiros 2 versículos. E consideramos a apresentação do autor e dos seus destinatários. Consideramos a visão que o autor tinha dos seus destinatários. Observamos o desejo que o autor tinha para com os seus destinatários. Mas diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, o que é que fica de lição para as nossas vidas? O que é que fica de aplicação para cada um de nós? Separamos algumas para que a gente possa pensar nessa parte final da nossa meditação. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, consideremos a Cristo, o Salvador ungido de Deus, que veio a este mundo para nos trazer salvação e consolação. Consideremos a Cristo, ungido de Deus, que veio a este mundo para nos trazer salvação e consolação. Cristo é o Salvador perfeito, meus irmãos. Cristo é o Salvador perfeito, minhas irmãs. Não só Ele nos salva, mas também Ele nos consola. Ao longo do seu ministério aqui na terra, uma das funções de Cristo foi justamente ser o nosso consolador na pessoa dos discípulos com os quais Ele viveu ao longo de todo o seu ministério terreno. Foi por isso que quando Cristo estava prestes a morrer, a ascender aos céus e ser entronizado à direita de Deus, Ele disse: eu vou, para que quando eu for, eu envie o outro Consolador. Porque Cristo já era o Consolador com os discípulos. Cristo, Ele já era o Confortador com os seus discípulos. Então, Ele exerce nas nossas vidas esses 2 ministérios. Não só Ele nos salva, mas também Ele nos consola. Não só Ele nos redime, mas também Ele nos conforta. De sorte que essa é uma das grandes bênçãos, se não a grande bênção que nós temos em nossas vidas. Nós fomos salvos eficazmente por esse Salvador. Nós somos consolados continuamente por esse Salvador. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que Cristo Ele deve receber de nossa parte toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, porque a sua obra, ela foi completa em nossas vidas. Ele nos salva e também nos conforta. Ele nos tira desse mundo mau. Ele nos redime das garras do diabo, mas também nos fortalece em meio a todo e qualquer sofrimento, em meio a toda e qualquer dor, em meio a toda e qualquer tribulação que porventura nós passemos na nossa vida. Sofremos, sim, com toda certeza, mas sofremos com a presença de Cristo mediante o seu Espírito nos nossos corações. Isso é totalmente diferente de você sofrer por sofrer. Quando as pessoas estão no mundo, elas sofrem. A semelhança acontece conosco, mas elas não têm um lenitivo, elas não têm um amparo, elas não têm quem se refugiar. Nós não, meus irmãos, é completamente distinto. Nós não, minhas irmãs, é completamente diferente da gente, porque esse Salvador, que é o Consolador, Ele habita em nossos corações através do seu Santo Espírito. Louvado seja o Senhor por causa disso. Muitas vezes nós nos entristecemos com toda certeza, mas nós não temos motivo para passar todo o período de tristeza da nossa vida. Devemos olhar para o Calvário, devemos considerar o nosso Salvador,
devemos firmar nossa confiança nele e nos lembrarmos que a sua obra é perfeita. Não só ele salva, mas também ele conforta. Não só ele nos tira desse mundo, mas também ele nos dá o sustento necessário para nós enfrentarmos esse mundo no qual nós vivemos, que é um mundo difícil, com certeza, de incompreensões, de perseguições, de sofrimento, de dor, mas como ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós vamos ter essa consolação até o seu retorno, para que ele venha nos buscar em glória, e assim podemos passar toda a eternidade na presença desse Cristo. Então consideremos o nosso Salvador. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, tenhamos na nossa salvação o alento necessário para nos confortar em meio às nossas tribulações. Tenhamos na nossa salvação o alento necessário para nos confortar em meio às nossas aflições. Nós sofremos com toda certeza. Na verdade, quanto mais fiéis nós somos a Cristo, mais nós sofremos em nossas vidas. O apóstolo Paulo já fez esse prenúncio. Ele disse que todos quantos querem viver piedosamente neste mundo padecerão de perseguições. Esse é um fato, essa é uma realidade que a gente não pode esquecer. E o que é que nós devemos fazer, meus irmãos? O que é que nós devemos fazer, minhas irmãs, quando nós formos assolados pelos sofrimentos que muitas vezes marcam a nossa vida aqui na terra? Devemos olhar para a eternidade. Devemos olhar para a salvação que Cristo conquistou. Devemos olhar para o passado e vermos na cruz que Ele consumou a nossa obra de redenção. Todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer aflição, toda e qualquer dor, ela vai ter tempo limitado na nossa vida. Contudo, a salvação que Cristo adquiriu por nós, não. É uma salvação perene, é uma salvação eterna. E é justamente essa dádiva que Deus ele nos deu na pessoa de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nos alegremos. Diante da dor, diante do sofrimento, olhemos para a cruz. Diante das tribulações, das aflições, olhemos para o futuro, para a nossa eternidade e a nossa vida eterna junto com o Senhor Jesus Cristo. É isso que dá o ânimo necessário para a gente levantar a cabeça, não se martirizar, confiar em Deus e seguir em frente, firmando os nossos passos em Jesus. E é muitas vezes isso que falta na nossa vida. Olhamos para o problema, olhamos para a dificuldade, olhamos para o sofrimento e nos esquecemos daquilo que Cristo ele fez por cada um de nós. Então, tenhamos na nossa salvação o alento para confortar as nossas almas diante das aflições. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, experimentemos a graça e a paz de Deus diante das aflições que nós atravessamos em nossas vidas. Experimentemos a graça e a paz de Deus diante das aflições que nós atravessamos em nossas vidas. Em Cristo, conforme nós falamos, experimentamos graça. Em Cristo, conforme nós dissemos, experimentamos paz. Ele é, meus irmãos, Ele é, minhas irmãs, a fonte de toda graça e de toda paz em nossas vidas. Então, que nós possamos experimentar como? Através da oração. Que nós possamos experimentar como? Através da palavra, para que assim o Espírito Santo possa cada vez mais intensificar esse favor merecido de Deus no nosso coração, essa paz na nossa vida. Isso não é obra nossa, não é uma capacitação nossa, é o Espírito Santo que vai infundindo isso no nosso coração. Agora nós precisamos nos voltar para Ele, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos ansiar pela sua presença, porque sofreremos, mas sofreremos com consolação correspondente na nossa vida. Eu acho muito interessante, só para a gente fechar, pelo menos nessa parte, o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1. Abram aí, por favor. Tem a ver com sofrimento e consolação. Muitas vezes é uma coisa que passa desapercebido nosso, mas é uma verdade fantástica. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 5. Às vezes até uma interpretação errada aqui nesse versículo, porque não se atenta para a expressão no original. E às vezes a gente termina interpretando errado esse texto. 2 Coríntios 1, 5.
Veja o que Paulo fala de consolação e sofrimento aqui. Pegue isso como verdade para a sua vida. Experimente a graça e da paz em meio ao sofrimento, se console a partir dessas bênçãos do Senhor. Olha só o que Paulo falou, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de quem? Por meio de Cristo. E qual é o erro de interpretação que muitas vezes a gente tem? Você encontra aqui essa expressão, em grande medida. E você encontra a segunda expressão, transborda. Você pensa que o transbordar, e de fato é na nossa língua, é maior do que em grande medida. Mas no original, os termos eles são equivalentes. Então, o que é que Paulo está ensinando? Na mesma medida que tem o sofrimento, tem também a consolação. Se sofremos pouco, a consolação vai ser nessa mesma proporção. Se sofremos muito, a consolação também vai ser nessa mesma proporção. Então, transbordar aqui tem o mesmo sentido de em mesma medida. Não há diferença. Às vezes a gente faz a leitura assim no português e às vezes perde essa visão. Então, o que Deus nos promete é justamente isso. Para cada sofrimento, nós temos uma consolação correspondente. Para cada dor, nós temos uma consolação equivalente. A gente nunca vai sofrer mais do que a consolação que Deus nos dá. A sua consolação vai ser sempre igual ao sofrimento que Ele permite que nós passemos. Então, é essa graça, essa paz que Pedro ele fala aqui, que nós temos em Cristo Jesus. Então, que nós possamos experimentá-las, meus irmãos, que nós possamos experimentá-las, minhas irmãs, para que nós soframos, sim, mas soframos experimentando os recursos que Deus nos dá para podermos passar toda e qualquer aflição. Em outro lugar, nós queríamos nos voltar para as pessoas que não têm salvação ainda, para as pessoas que não foram alcançadas por essa redenção em Cristo Jesus. Em que sentido? No sentido de lhe exortar, meu amigo, no sentido de lhe exortar, minha amiga, a que você se volte para Cristo. A única pessoa que pode lhe consolar, a única pessoa que pode lhe salvar aqui neste mundo. Alguém já disse que viver sem Cristo nessa vida é uma desgraça. E viver sem Cristo na eternidade é uma eterna desgraça. E realmente é verdade. Viver nessa vida sem Cristo é uma desgraça. Viver na eternidade sem Cristo é uma eterna desgraça. Então, sofrer aqui, que é uma realidade da nossa vida, mas quando você tem a Cristo, você tem os suprimentos necessários para que você possa passar os sofrimentos. Passar os sofrimentos nessa vida e receber consolação eterna na vida futura. É isso, meu amigo. É isso, minha amiga, que o Evangelho, ele promete a cada uma daquelas pessoas que se voltam para o Senhor. Aquelas pessoas que reconhecem os seus pecados. Aquelas pessoas que reconhecem as suas transgressões. Aquelas pessoas que se entregam a esse Cristo, que através do seu sangue aspeja a nossa vida e nos limpa de todo o pecado. É desse Cristo que você precisa, é desse Cristo que você necessita, é dessa limpeza espiritual que somente o sangue de Cristo pode proporcionar à sua vida. E o Evangelho está hoje falando ao seu coração. O Evangelho está hoje chamando a você para que você possa, pela graça, se conscientizar dessa necessidade. E hoje, emergencialmente, entregar a sua vida a Cristo, reconhecê-lo como seu Salvador, entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo a eficácia da sua obra na cruz do Calvário, para que assim também você possa ter a graça da salvação e, como consequência, a paz de Deus, para que você possa suportar toda e qualquer aflição. Então, não se demore em relação a isso. Clame por graça, clame por entendimento, clame por discernimento espiritual para que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra penetre no seu coração, transforme a sua alma e você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus para a glória de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e, se Deus assim permitir, vamos seguir nessa viagem na carta de Pedro, vendo tudo aquilo que ele nos ensina acerca de passarmos o sofrimento da nossa vida com confiança, com fidelidade para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.